Jazes na tumba de ouro deste solo, sobre a cúpula, em flor do coqueiral, e as estrelas gentis de um novo polo, bravo conquistador, nobre Pascoal. Tu, sangue de Cabral, foi teu consolo, sonhar como ele, um misterioso ideal. Ele, afrontando o mar, para transpô-lo, tu, vencendo o sertão largo e brutal. Hoje, a teu lado, ao pé da fúlgida rástia da cruz, que nesse chão ergueste, audaz, palpito no grande povo que fundaste. E tu, voltado para o céu risonho, dormes, ó velho bandeirante, em paz, sepulto no Eldorado do teu sonho. Dora constrói pirâmides, uma de ovos, outra de queijo, uma de açúcar, outra de farinha de trigo. Dora, como mãe rosa, como todos, vem de milênios e é quase feliz. Por que fazem? Por que insistem em fazer os doces? Elas vêm, lambem os lábios. Por que fazem os biscoitos? Pedem misericórdia para os infelizes e se beliscam. Por que comem carne? Não em Semana Santa. Isso nunca. Credo, misericórdia, Jesus. Por que comem carne? Mãe Rosa arranja uma estátua de Nossa Senhora de Fátima na casa da comadre. É para folia. Por que constroem pirâmides? Dora tem as unhas compridas. Por quê? Ignoram que o mundo tem cataclismas. Cá o pé louco, cá o pé mulato. Aqui vai tudo bem, bem. Silêncio, silêncio. Grilos e sombras entre as brisas. Os homens ouvem e exortam os mosquitos. O sertão se faz polvinha e lhes arrepia as orelhas. O silêncio apalpa os homens nesse couto, tocando-lhe os ombros, perguntando a cada um o seu esconso nome. Eu sou melânimo, cajabi, igual o silêncio, igual os mares da gente. Eu sou Balabão Nazareno, igual Jeremias predicador, entre Jeová e a pomba. Eu sou Chico Inglaterra, Jó de ouro, Lázaro entre Marta e Maria. Eu sou o caveira, igual ao meu relógio, sou talvez o tempo. Eu sou Pedro Peba, igual aos Pebas, tatu, bicho tupi, achatado no chão. Eu sou canguçu, igual a onça pintada, de cabeça grande. Eu sou urutu, igual a urutu cruzeira, preta como a noite. Eu sou José Gomes, igual ao deserdado, cavaleiro sem rota. Eu sou Garci, o adolescente perdido nas encruzilhadas mortas. Eu sou Bebiano Flor, igual a canção e a flor, vindo ao mundo por acaso. Eu sou Lopes Mango, de fogo, igual a Pan, mas Pan morto, desfeito em sons na primavera. Rufai os tambores mais fúnebres, que Pan é morto. Eu sou a moça sem nome, igual à ilusão do perfume que todos sentem profundamente, mas que se desfaz no ar e que jamais ninguém saberá solver com a verdadeira ciência. Perfil é como o tempo e a cal do cansaço, unânime e poroso, que envelhece a dor e amarga a ruga. O suor, essa amassada resina. Perfil, todos seus sons, seus riscos, seus achados, sua tatuagem negra, suas dobras, seus rens, como o contorno do som, como a letra se exprime. A boca está aberta, seca e escura, de raízes mortas. Encontro restos de orvalho no rosto da terra e os bebo. Ao silêncio do enxofre que penetra, deito-me para germinar. Ouço fluir a seiva, ouço o caule crescer, do ventre que gesta sob ramas. Uma flor de moliços depois irá comendo o contorno dos lábios e as mãos sem despedidas. Como professora de literatura, eu jamais poderia deixar de desenvolver esse projeto, que é uma necessidade, como professora de literatura, que eu vejo em Alta Floresta. E acredito que em qualquer outro lugar do estado. Mas estou falando da nossa realidade. Nós que trabalhamos literatura, nós estamos bastante preocupados com os escritores, com os autores que estão aí há muitos anos na literatura, nos livros de literatura hoje, nas apostilas, como é o nosso caso, trabalhamos com a apostila do positivo. Mas e os nossos escritores, e os nossos autores mato-grossenses? Muitas outras universidades, outros estados estão trabalhando, com certeza, nossos escritores.
Mas como professor de literatura, como alunos do Mato Grosso, nós não podemos deixar de valorizar as pessoas que fizeram a história e que fazem a história da literatura no Mato Grosso. Tanto é que nos vestibulares da Unemate e de muitos outros vestibulares que nós temos acompanhado, estão aí Manuel de Barros, um grande representante nosso, sempre nos nossos vestibulares. E com certeza, com o tempo, muitos outros também. Então nós selecionamos, claro que todos são importantes, mas como é impossível trabalhar com todos dentro de um único projeto, nós selecionamos 5 autores e nós estaremos fazendo este trabalho sobre esses autores. Mas o que eu quero deixar muito claro é a importância da literatura mato-grossense, de estarmos trabalhando isso, que levem isso para a vida de vocês. Eu sei que muitos aqui não vão estudar dentro da área da literatura, mas vão saber, como profissionais competentes e inteligentes, em qualquer discussão de amigos ou em congresso, poder estar falando sobre os nossos valores da literatura de Mato Grosso. Eu vou falar sobre Dom Alfino. Ele é um dos escritores mato-grossense. Ele nasceu às margens do rio Cuiabá, do lado esquerdo. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1885. O pai dele era Antônio Thomas e sua mãe Maria de Aleluia. Bom, quando ele era pequeno, ele era muito inteligente, ele era um piá muito inteligente. Aí, como o pai dele tinha esse negócio de igreja e tal, ele já entrou numa escola daquela tipo de seminário. Aí, quando ele fez 17 anos, ele passou para a escola, ingressou na escola, aquela escola de Cuiabá, Dom Bosco, e ele estudou lá 1 ano, e com esse ano que ele estudou lá, ele entrou no curso dele de filosofia. Ele ficou 1 ano nesse curso de filosofia, e aos 19, ele foi para Roma, e na Roma ele fez seu doutorado sobre teologia. Com 23 anos, ele foi ordenado a fazer o presbitério. E aos 29, ele foi nomeado o bispo mais novo do mundo. Até hoje, ele é o bispo mais novo do mundo e deu tocha. Aí, com 41 anos, ele foi o primeiro poeta mato-grossense a ser chamado para participar da Academia Brasileira de Letras. Ele ocupou a cadeira número 34 da Academia Brasileira de Letras. Aí, como ele já ocupou a Academia Brasileira de Letras, ele pegou e fundou a Academia Mato-Grossense de Letras. E também fundou o Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso. E como ele foi fundador, ele era um homem muito certo, muito inteligente, ele ficou como presidente perpétuo. Então, só ele vai poder ser presidente do Instituto Mato Grossense, Instituto Geográfico e Histórico do Mato Grosso. Bom, nesse tempo de carreira dele, ele fez 2 livros. Fez Terra Natal, em 3 partes. Terra Natal 1 fala sobre a natureza do Mato Grosso, os rios, os bichos, as cachoeiras, fala sobre isso. Terra Natal 2 fala sobre os homens, eu acredito que é os desbravadores que vieram para cá. E Terra Natal 3 fala sobre os costumes do Mato Grosso, as danças, esse tipo de coisa. Agora, já o livro dele, o Odes, fala sobre, se divide em 3 partes também, que é o Rapsódias, Melodias e Psalmodias. Vou falar um pouquinho sobre Rapsódias, que fala Rapsódias se divide em 2 blocos. Musa em Boto, que é escrito os pequenos textos que ele mesmo escreveu, e Musa em Ócio, que é poemas que ele traduz do latim para o português. Bom, ele, depois que ele escreveu esses livros, né, ele era um poeta que as coisas dele eram tudo perfeito. A escrita dele era perfeita, a forma de falar dele, a forma de escrever era parnasiana. Então, os textos dele era tudo escrito certinho e ele tinha um amor muito grande por a natureza do Mato Grosso, o estado dele é Natal, né? Terra Natal, igual fala o livro dele, é o Mato Grosso, e ele tinha também um amor muito grande pela pátria. Ele, como qualquer outra pessoa, né, ele é um humano, então ele tem as pessoas que ele não gosta. No texto que eu li, fala assim que ele odeia os prosadores e poetas do decadentismo. Porque os decadentismos, eles são pessoas, eles eram, né, não sei se hoje ainda tem,
poetas e prosadores que falavam eles faziam tipo um grupinho fechado, onde eles falavam sobre poemas e poesias, que era muito fechado, então eles não expandiam para a sociedade. E nos seus personagens, eles colocavam um trem meio psicopático, assim, eles faziam um trem meio estranho, e os textos deles ninguém gostava, era péssimo. O Dom Aquino, que é o meu escritor, ele gostava muito da pátria, né? E as pessoas com que ele convivia, os grandes escritores, os grandes poetas, falam muito bem dele, falam que ele era uma pessoa muito boa e que ele tinha um amor muito grande, tanto pela pátria quanto a mocidade, a religião, o heroísmo, a bandeira, os sacrifícios e a própria nobreza mesmo, os nobres. O seu amor não era só pelo Mato Grosso, o amor dele era também pela pátria. E na pátria ele divide em duas partes. A primeira parte ele fala sobre, ele engrandece, né, as grandezas da pátria e os seus símbolos. E na segunda parte ele é tipo como que eu posso te falar? Ele está tipo agradecendo aos grandes homens bravadores dessa terra, que é a nossa terra. São os pioneiros. Ele tinha uma excelência estética e ele não gostava de escrever os seus textos para chamar atenção, igual muitos escritores escrevem sobre pornografia, para chamar atenção do público, né? Ele não, ele escrevia sobre o amor que ele tinha pela terra e pela pátria, e era mais ou menos só isso. Aí, aos seus 71 anos, ele faleceu no dia 22 de março de 1956 e é lembrado até hoje com muito carinho por todos os escritores brasileiros. Eu vou falar sobre a Hilda Magalhães. E o Hilda Magalhães, o nome verdadeiro dela é Hilda Gomes Dutra Magalhães. Ela nasceu em 1961 no estado de Goiás. Mudou-se para Mato Grosso em 1980. Ela é doutora em Teoria na Literatura e professora do curso de Letras da Universidade Federal do Mato Grosso. Publicou 5 livros, dentre eles 2 são romances. Um Estranho na Noite, publicado em 1988, e Herança, publicada em 1992. Além desses romances, ela também publicou uma crônica, que é O Último Verão em Paris, que foi publicado no ano de 2000. A obra estreia dela foi Um Estranho na Noite, que ela conta a história de um aidético no seu estágio terminal, onde, quando ele já está ciente da morte, ele abandona a cidade, o trabalho, a família abandona tudo e vai para a zona rural junto com a sua mãe para passar os seus últimos momentos da vida lá. Só que, mesmo estando diante da morte, ele não se entrega a ela, buscando lutar. Hilda Magalhães, ela retrata nesse período de 1980 uma grande problemática social, que foi a descoberta da AIDS, e todos os soropositivos daquela época, eles estavam condicionados à morte, porque em 1980 é quando descobriram a AIDS e começaram o estudo sobre os medicamentos. Então não existia medicamento, então todos os soropositivos sabiam que eles iam morrer, mas cedo ou mais tarde eles iam acabar morrendo. A principal característica dessa autora é a metalinguagem. Ela utiliza a metalinguagem e a poética, é a principal característica. Dentro da metalinguagem, ela faz a pessoa entrar numa profunda reflexão sobre a vida, sobre o ser. Os instrumentos que ela mais utiliza são as frases caóticas, o monólogo interior e a não linearidade das ações e a linguagem poética. Também outra característica, além da metalinguagem, está o plágio. O plágio é muito importante porque ela anula a possibilidade de existência de outros textos sobre esta obra. E também uma outra característica muito forte, além da metalinguagem, do plágio, é a ironia que ela utiliza para falar sobre a imagem crítica do crítico.
como ela diz, como assim mesmo ela diz. E a autora, ela sempre faz muita referência às limitações literárias quanto instrumento teórico e, assim, as transformações sociais, elas acontecem muito dentro da obra para poder mostrar a visão materialista do personagem narrador. Além de Um Estranho na Noite, ela também publica Herança, que foi o seu segundo romance, que também foi muito premiado. Esse livro ele é totalmente o oposto do Estranhos na Noite, porque ela faz referência a vários personagens em uma festa carnavalesca, e aí ela faz referência à vida, à alegria, às transformações, tudo de bom, digamos assim. E enquanto que Estranhos da Noite ela faz referência sobre a morte, a tristeza, a angústia, a dor. Então os dois livros são bem um oposto do outro. E o que há de comum entre esses dois livros é a metalinguagem e a visão poética, que é muito ampla nessas obras. Além da metalinguagem, que é uma característica muito importante nessa obra, ainda temos a musicalidade, que ela utiliza da aliteração, da ressonância e de várias outras figuras de linguagem para busca de hinos, de hinos brasileiros, de músicas populares brasileiras, de cantigas de roda, tudo que faz referência à musicalidade. E também há uma outra característica muito forte, que é o simbolismo, que a autora ela utiliza o rio Araguaia como um grande símbolo e emblema. Ela vê assim o rio, que significa a avenida onde passará o desfile, a rua onde a autora nasceu. O peixe faz referência à poesia e ao poeta. A trajetória do peixe até na época da Piracema o tempo encantador de alegria da poesia, e a cabeceira do rio significa a apoteose e a procriação. Com isso, ela utiliza da metalinguagem no peixe para mostrar o caminho até a nascente do rio Araguaia, mostrando como o rio mais importante e mais bonito dos rios brasileiros. E ela não faz esse mapeamento apenas físico, ela também faz uma referência muito cultural a respeito disso. E o terceiro livro, que é O Último Verão em Paris, que foi publicado no ano de 2000, é um livro de crônicas. As crônicas, além de fazer referência sobre as experiências de vida pela autora, ela também faz reflexão sobre os acontecimentos do estilo do Império e os problemas gerados pela globalização. E tudo isso através de uma linguagem muito poética e metalinguística. Eu vou falar sobre o autor, um dos escritores mato-grossenses, chamado de Ricardo Guilherme Dini. Ricardo ele nasceu em Raizão, no município de Chapada dos Guimarães, em 1936. Hoje ele é um dos principais autores mais premiados do estado do Mato Grosso. Ele possui muitas obras, e uma das obras que eu vou dar ênfase, ele ganhou na Academia Brasileira de Letras. Tá, eu vou falar de algumas das obras dele. Deus de Caim, Caieira, Madonna de Páramos, O Último Horizonte, A Chave do Abismo, Cerimônias do Esquecimento. Ele possui, as obras desse autor, elas se misturam com o mito. O que é o mito? O mito, ele vai contar as histórias e ele vai mergulhar, ele vai criar mundos, ele vai criar cenas, vários cenários dentro de uma história, de um tema que ele vai idealizar. Ele possui uma grande capacidade e forte, sabe, para ligar ao misticismo. Ele vai também ligar à filosofia, ele vai ligar à fragilidade humana. Ele vai viajar dentro do ser humano e dentro da natureza. Ele vai colocar a natureza em algum dos temas dele. Ele também possui uma grande representação da lei de dominação. E ele vai falar também muito do sertão. Ele vai figurar muito o sertão nas obras dele. Ele vai transformar muito as obras dele. Ele vai falar sobre o sobrenatural, sobre as figuras mitológicas e bíblicas. Principalmente na obra dele que ele mais
coloca as coisas bíblicas, que ele vai colocar os personagens assim mais fortes em Madonna dos Pardos, no qual ele vai fazer um tema generoso, um tema meigo, que ele vai principalmente colocar tipo uma coroa, entendeu? Ele vai colocar as principais pedrinhas no lugar. Eu vou falar sobre o livro, a obra dele que mais me chamou a atenção, que é As Cerimônias do Esquecimento. O que vai contar nessa história? Ela vai relatar fatos de um grupo de pessoas que estavam num casamento. Eles vão sair do casamento, todo mundo sai do casamento, sai tudo com festa e tal, né? Aí vão sair do casamento e vão para um bar. Olha o nome do bar. O nome do bar é... Vamos pôr aqui. Portal do Céu. Portal do Céu. Todo nome de bar, nunca vi o nome de bar assim. O nome do bar é tudo diferente e tal. Portal do Céu é o nome do bar. Nessa época estava acontecendo uma Guerra Fria, né? E todo mundo sabia que era a guerra lá pelo poder e tal, mas tudo bem. Aí ali é como o Portal do Céu, como se fosse entrada pro céu, né? Aí Deus, é tipo como se tivesse Deus. Ele vai fazer mais um mundo, vai tirar essas pessoas numa viagem, tipo uma viagem que vai, entendeu? Não tem como explicar como que é essa viagem. Vai acontecer essa viagem dele, ele vai pegar algum grupo de pessoas, vai trabalhar em cima dessas pessoas, vai pegar elas e vai como se acontecesse numa noite só. E nisso, o mundo, como se o mundo já acabasse, ele criasse um terceiro milênio e vai ver quais são as pessoas que vão ser capazes de povoar esse mundo, que vão ter a consciência de como vai ser esse mundo. Só que durante esse intervalo de tempo, eles vão parar num lugar onde eles vão encontrar galinha, porco, um monte de bicho comendo. Só que eles não vão entender, é como se eles fossem uma fazenda, como se eles retratassem vários locais. Só que é muito massa, vocês têm que ler. Tá, ele vai falar também, numa certa hora, ele vai falar que quando ele pegou essas pessoas, ele vai mostrar, ele vai levar pessoas a lugares e vai voltar com essas pessoas em várias cenas. Aí ele vai chegar num local, uma hora, que ele vai fazer aparecer um sol. O sol vai ser o recomeço de tudo. Vai ser ali onde eles vão ver pessoas que fizeram o mal, pessoas que fizeram coisas ruins, pegar e ter a consciência de qual foi o erro delas. O que elas fizeram de errado ali na obra. Com isso, a essas pessoas vai aparecer o outro mundo e elas vão entrar, sabe? Aí é como se elas voltassem no lugar onde elas estiveram. Aquele portal ali é de onde começou, vai ser o começo e o fim. Elas vão retomar ele, porque não tem outro lugar para elas ir, porque foi dali que elas saíram. É isso que vai retratar essa obra, que eu posso colocar mais. Que também ele dá uma influência para cada pessoa que lê. É como, ali naquela hora, é como se ele esquecesse tudo e começasse de novo. Vou falar sobre Vladimir Dias Pino. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1927. Chegou aqui aos 9 anos e em 52 voltou ao Rio de Janeiro, onde ficou por 20 anos. Ao retornar para cá, ele começou a trabalhar na UFMT. Ele é poeta, programador visual, gráfico, pintor e professor. Nos anos 50 participou da criação da poesia concreta, com vários outros escritores. Também publicou, ainda criou em Cuiabá, com Silva Freire, a revista Oral da Juvenília, os Saci e com Rubens de Mendonça, Saram, órgão de divulgação dos valores da época, Mato Grosso. Ele abrange uma grande quantidade de obras, e tem várias publicações, tem jornais, que ele publicou em Cuiabá também. Participou da primeira semana de arte moderna mato-grossense, onde ele teve várias obras, quadros deles expostos nessa semana. Ele publicou em 1940 seu primeiro livro, A Fome dos Lados. Em 41, A Máquina que Ri. Em 54, ele editou Os Corcundas. Essa obra, Os Corcundas, ela
ela me chama muita atenção porque ela tem uma parte de desintegração, como se o ser se desintegrasse num mundo fragmentado. O escritor, ele toma como tema a máquina, o mecânico. É isso que nos chama atenção pelo fato dele colocar tanto a máquina como o mecânico em suas obras. Ele tem uma particularidade dele, ele tem um encantamento pela geometria. Em todos os poemas dele, é fácil a gente perceber que ele cita formas, triângulos, lagos, formas realmente geométricas em comum da gente, ele coloca muito nos seus poemas. Ele tem uma parte no começo da sua carreira, vamos colocar assim, uma peculiaridade com o romântico. Ele tem essa fase romancista dele. E ele coloca como se, ao passar para uma fase mais madura, ele já deixa completamente essa parte romântica e já entra numa coisa mais racional e irracional. Ele tem muito, coloca assim, nos poemas, o racional e o irracional, de forma, ele junta as duas. O valor semântico, ele junta as duas. Os poemas dele são difíceis de entender, ele não tem uma forma fácil. Ele busca bastante um entendimento. Os poemas deles não são muito dos normais como a gente vê sempre. Ele também tem um apelo à visualidade nos poemas, à fisicalidade dos poemas. Não é uma coisa fácil a gente ler poemas normais que a gente está acostumado. Ao ler eles, a gente sai dessa parte de escrita e passa mais à parte física, de desenhos. Ele coloca as dobraduras do poema, o papel, pontos, espaços. Essas partes, esses detalhes é que dão um final, um entendimento a todos os poemas dele. A obra dele, há autores que dividem a obra dele em 4 partes. Intensivismo é aquela parte que cria e que entende o que o normal do ser humano não entende, mas ele entende. É muito difícil a gente entender. Divide-se também em parvinismo. É a manifestação do original sem a presença de formas estereotipadas. É o original, como se colocasse a natureza in natura. É só aquilo ali. Não tem mais formas que podem se colocar caracterizadas de formas diferentes. Concretista, que é quando Vladimir Dias Pino se engaja no projeto de vanguarda. É uma parte já diferente do que ele é acostumado nas poesias das obras dele. E o poema processo. É uma forma de leitura e satisfação que você entende sem precisar buscar um entendimento. Ao você ler os poemas, você já entende eles. Diferente de alguns livros normais da nossa literatura, você precisa buscar, pensar muito, raciocinar muito para entender. Ao ler ele, você já tem um entendimento claro do que ele tenta falar. É uma parte com os seus pontos, os seus volumes, as suas dobraduras, ele passa a informação sem realmente a gente precisar ler. Com a parte física do livro, você já entende o que ele realmente quer falar. Por final, a gente pode colocar que nenhuma outra tendência estética, nenhuma outra tendência assim, de outros escritores busca tanto o objetivo, o físico, a parte estética, as artes plásticas, todas juntas para dar ênfase aos seus poemas. Ele busca mais a parte física dos poemas do que a parte realmente escrita.
Bem, eu vou falar sobre Manuel de Barros. Ele nasceu em Cuiabá em 1916 e até o momento ele publicou 13 obras. Entre elas, podemos citar os poemas concebidos sem pecados, poesias, face e móvel. Entre esses poemas, podemos notar o lirismo ingênuo dele, que é marcado pelo amor, a solidão e a melancolia, onde podemos observar nesse pequeno trecho: que rosa esplendente é o amor, que maravilha adorar. Tenho certeza de que ando perdido e de que o Senhor me perdoará. Bem, ele trata também com muito compromisso e realidade as suas poesias e seus poemas. E ele mexe com uma linguagem surreal, onde podemos observar a subjetividade que não diz nada de si, a não ser pelo mesmo modo transfigurado do transfigurador, de se enxergar a natureza e todo o objeto e o ser em que está mexida a poesia dele. Ele é fiel ao verso, onde sua grande maioria são de versos livres e brancos. E além disso, os seus poemas são muito curtos e dinâmicos. As transgressões linguísticas atestam as suas influências modernistas sofridas pelo autor, contabilizadas numa síntese experimental em que ele já passou até hoje. O estilo de Manuel de Barros se sustenta num violento e radical processo de metaforização. O que é isso? Onde podemos observar que os poemas dele se tornam bizarros, inesperados e insólitos, que é o caso do poema Arranjo para Assobio. E todos os seus poemas são marcados pela sua infância, seu silêncio e sua grande solidão em que ele viveu. Ele apresenta também um processo de ampliação semântica das palavras, onde o quê? Onde todos os seus materiais e seus objetos eles estão ligados à terra, como, por exemplo, podemos citar o limo, o lagarto, lagartixa, as formigas e os insetos. E no processo de reelaboração semântica do mundo, do passado e do presente, do animado, do inanimado, podemos notar que fica meio artificialista todo o seu processo, onde fica a criança escuta a cor do passarinho. Dá um sentido um duplo sentido, melhor dizendo. O que mais? Podemos observar que ele nos possibilita vislumbrar um mundo situado entre o real e o sonho, como foi a frase que eu citei. Vamos lá. Esteticamente, podemos notar entre seus poemas que ele está muito próximo ao surrealismo de Breton, que ele privilegiar muito a natureza e seu estado em que está vivendo, que é no caso do animado e do inanimado, onde ele recusa a ordem convencional das coisas. Ele, vamos dizer, ele é o do contra. E também podemos observar que ele nega o mundo capitalista. Ele renega os poderes aquisitivos. E em função dessa estética surrealista de Manuel de Barros, podemos destacar um cenário literário não apenas regional, mas sim nacional, onde ele dá valor a tudo o que ele vê e tudo que ele cria através do seu estado físico, ou melhor, do estado onde ele vive. Ele dá valor às grandes paisagens que no nosso estado podemos observar. E uma coisa muito importante sobre Manuel de Barros, caiu no vestibular da Unemate, muita coisa sobre ele, sobre o livro Sobre Nada. O livro Sobre Nada ele é muito importante, porque ao ler o título, o livro Sobre Nada, você não dá nada para o livro, mas ele tem um grande valor e é isso aí. E ele consegue também se destacar que no momento em que Carlos Drummond e João Cabral de Melo chegam a morrer, que ele fica considerado o maior poeta brasileiro vivo, firmando-se com todas as suas mais sólidas referências literárias mato-grossenses. Estamos concluindo o nosso projeto aqui do Autores Mato-Grossenses na Literatura Brasileira. Estou muito satisfeita com o resultado do trabalho. Começamos esse trabalho com essa turma de alunos do terceiro ano em 2005.
e fomos fazendo esse trabalho, despertando esse interesse nos alunos pelos nossos escritores, pelos nossos autores mato-grossenses, e o resultado foi surpreendente. Porque não só aquela obrigação dos nossos alunos de estarem lendo os autores brasileiros, aqueles que são propostos dentro do currículo escolar, mas saímos deste contexto e inserimos aí os nossos grandes autores mato-grossenses que estão aí na nossa literatura brasileira, e o resultado foi fantástico, que toda a sala envolveu. Essas 5 alunas aí que foram as minhas grandes parceiras neste projeto, e foi uma forma de mostrar para o jovem a importância maior ainda da leitura e de conhecer os seus valores da literatura do seu estado. E é claro que o nosso projeto, concluiu-se essa etapa que era proposta, mas tamanha foi o interesse e o envolvimento dos jovens que continuaremos agora divulgando esses autores nas outras escolas, nas escolas públicas. Uma aluna se propôs a estar comigo nesse projeto, nessa divulgação, na sequência desse trabalho, divulgando e mostrando a importância dos nossos autores mato-grossenses. Quero, neste momento aqui, fazer um agradecimento especial à Escola Senec, os alunos do 3º ano, que acreditaram na proposta e se entregaram assim de corpo e alma nesse projeto, trabalharam bastante, a direção da Escola Senec, as coordenadoras, enfim, todas as pessoas que acreditaram e ajudaram a fazer este projeto ser realidade. Um agradecimento especial ao Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura, que proporcionou a nós aí, aprovando junto ao Conselho o nosso projeto, para que pudéssemos estar realizando esta proposta. Então, que continue aí incentivando a cultura em seus diversos aspectos. Meu agradecimento especial a cada pessoa que participou aí desse grande projeto, que foi conhecer um pouco esses 5 autores, que é de uma grandeza imensa. Claro que nós temos muitos outros, e mostrar para os nossos jovens a importância dos nossos autores regionais, municipais, estaduais, dentro da nossa literatura.